Fala galera, Lucas aqui. Vocês já ouviram falar dos Bharatas? A grande história dos Bharatas, como se traduz o seu título, é o principal épico religioso indiano. É um dos maiores poemas de todos os tempos, com mais de 200 mil versos. Para se ter uma ideia, isso equivale à soma 7 vezes de Ilíadas e a Odisseia, os dois épicos atribuídos ao poeta grego Homero, que inauguraram a literatura ocidental. Em sânscrito, originalmente Bharatas quer dizer saqueadores. O termo se deu às tribos arianas que povoaram a Índia em meados de 1700 a.C., invasão hoje contestada por muitos historiadores. O livro só ganhou sua forma definitiva no século II d.C., mas acredita-se que a maioria dos versos foram compilados no século IV a.C., apesar de serem bem mais antigos na tradição oral, assim como em todas as religiões. A coletânea acreditada ao sábio Vyasa, personagem mítico considerado autor de outras escrituras sagradas do hinduísmo, como os Vedas e os Puranas. O Mahabharata narra uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas, duas famílias com laços de parentesco muito próximos. Lutavam pela posse do reino ao norte da Índia. Os momentos que antecedem o confronto final deste poema, conhecido como a Batalha de Kurukshetra, cidade dessa região, compõe o trecho mais famoso desse poema, conhecido como Bhagavad Gita, ou Canção do Divino Mestre. É quando o príncipe Arjuna, em crise de consciência por estar combatendo seus amigos e familiares, ele cogita em desistir da luta e entra em um diálogo com o Deus Krishna, que o convence que aquela guerra faz parte do destino do seu povo e não pode ser evitada. A ética do guerreiro é, na verdade, a questão central do livro, retratando de uma época em que a batalha entre os indianos seguiam regras rigorosas nesse sentido. Por exemplo, um soldado montado em um elefante não podia atacar quem estivesse a pé. Da mesma maneira, um homem que estivesse fugindo ou tivesse perdido suas armas não poderia ser preso, ferido ou morto. Os confrontos acabavam rigorosamente ao pôr do sol, pois à noite havia uma grande confraternização em ambos os lados. Apesar disso, a Batalha de Kurukshetra teria sido uma cruel carnificina que após 18 dias teria sobrevivido a apenas 5 pessoas para perpetuar a dinastia dos Pandavas. Esse é o lado romântico da história, mas existe uma outra linha de pensamento que não são poemas, nem folclore, nem mitos, mas sim relatos reais que aconteceram no passado da Índia. Existem relatos e feitos que aconteceram naquela região de coisas surpreendentes. Se acha no livro de Mahabharata imagens de naves, não digo naves espaciais, mas naves que eram usadas para batalhas, naves que carregavam cidades gigantescas. Por onde passavam só havia destruição, tanto da floresta como de animais, pessoas, e tudo isso é contado com riqueza de detalhes no Mahabharata. Por exemplo, as naves eram relatadas como vimanas. Existiam vimanas que carregavam cidades, existiam vimanas para carregar pessoas, cargas, alimentos, que transportavam navios, veículos de um lado para o outro. Nesse tempo, a Índia era considerada a maior cidade-estado de todo o continente. No livro também relata com riqueza de detalhes manuais de como os pilotos deveriam se comportar dentro das vimanas, tipo de combustível eles deveriam usar na vimana. É relatado que as naves usavam mercúrio líquido, que hoje é encontrado em várias pirâmides antigas, tanto nas pirâmides da América como nas pirâmides do Egito. Poderia ser somente um poema? Poderia ser um relato de algo que realmente aconteceu? Bem, nessa época não existia provavelmente nem a pólvora. Segundo os indianos, as histórias são bem mais antigas do que é relatado nos textos.
Em Karnataka, na Índia, fica o Instituto de Pesquisas Oriental de Mysuru, onde ficam esses textos antigos, um dos mais importantes do mundo. Aqui, os estudiosos continuam estudando os primeiros manuscritos conhecidos como Mahayana Mahabharata e outros textos sânscritos com pelo menos 4.000 anos. Cerca de 1 bilhão de pessoas ainda seguem uma das religiões mais antigas do mundo, o hinduísmo, a qual tem um panteão de 333 milhões de deuses. Esses seres de outro mundo são relatados geralmente manuseando armas e viajando em objetos voadores. A mitologia hindu, de alguma forma, parece ficção científica. Ela tem todos os tipos de pedras mágicas, objetos voadores. A gente observa nas histórias todo o grupo dos deuses descendo sobre naves voadoras e guerreando com armas. Na Índia antiga, todos os deuses têm sua origem cósmica, ou seja, vieram do espaço. É possível que a mitologia hindu nos diga de onde viemos e como fomos criados há milhões de anos atrás? Para os hindus, esse texto não é uma mitologia, mas sim histórias reais. No Mahabharata está escrito que Krishna governa um reino chamado Dwarka e que esse reino afundou após ser atacado por objetos voadores com armas incríveis. Em 1943, 4.000 anos após o texto ser escrito, artefatos de uma cidade antiga foram encontrados no fundo do oceano, no suposto local onde era localizado Dwarka. Os arqueólogos indianos, por décadas, acharam que essa cidade era uma cidade mítica, até que começaram a encontrar ruínas dessa cidade submersa em Grujatari. Especularam-se que era a ruína de Dwarka. Outra história antiga é relatada que um dilúvio de proporções mundiais foi mandado à Terra pelo deus Indra para destruir o que era descrito como 7 pagodes de Mahabalipuram, na costa sudeste da Índia. Hoje existe apenas um desses pagodes em Mahabalipuram, na Índia. Assim como no caso de Dwarka, os arqueólogos indianos acham tudo isso um conto mítico. Mas em 26 de dezembro de 2004, uma tsunami abaixou o nível da água temporariamente na costa da Índia e expôs inúmeras formações misteriosas de cidades antigas. Ao examinar com mais cuidado, perceberam que eram estruturas artificiais criadas pelo homem, muito possível de ser os pagodes desaparecidos de Mahabalipuram. Aí que tá. A descoberta desses artefatos fornecem provas para explicar que esses escritos fornecem provas de relatos históricos? Comenta aqui embaixo, é sempre bom ouvir a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que aqui sempre vai ter esse tipo de conteúdo que não se aprende na escola. Até a próxima, tchau!